bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui no podcast da NTT Data para falar sobre cibersegurança industrial. Eu sou o Simon Ciancorrone, sou especialista em cibersegurança industrial da NTT Data na área de consultoria. E hoje estou aqui com meus dois amigos, né, quase irmãos, para a gente falar um pouco aqui. O intuito é a gente falar um pouco sobre cibersegurança industrial, voltado para a mineração, nesse nosso primeiro episódio. E o nosso intuito aqui é que a gente consiga trazer para vocês, né, uma linguagem divertida, uma linguagem transparente, mas, acima de tudo, que todos nós possamos, cada dia mais, termos a mentalidade de como podemos proteger as nossas indústrias, principalmente com a nossa consultoria, né? Eu sou o Simonsen, moro em Belo Horizonte, né, mineiro, costumo falar que eu sou mais mineiro do que brasileiro, né? E estou aqui com essas duas super feras. E aí, Roberto, Taniel, se apresentem, por gentileza, para os nossos ouvintes. Olá, pessoal. Pode falar, Daniel. A gentileza, muito obrigado. Bom dia, pessoal, boa tarde ou boa noite para os que estão ouvindo em determinados horários diferentes, né? É um prazer estar aqui. Simonsen, sempre gentil, figura realmente presente na minha formação. Eu me chamo Roberto Moraes, né? Sou especialista em cibersegurança para o ambiente industrial na NTT Data. Tenho mais de 20 anos de experiência na indústria e estou atualmente atuando como especialista, né, junto a essa equipe, e é sempre um prazer estar aqui. Olá, pessoal, boa tarde. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Obrigado, Simonsen, pelo convite, né? Um bom tempo aí de profissionalismo, amizade, né? Muito obrigado. Bom, eu estou há 15 ou mais na área de tecnologia e 12 deles na área de mineração, siderurgia, entre outros aí, tá? Então, é um prazer aí poder participar, né, dessas perguntas, passar um pouquinho do conhecimento, né? Também aprender com vocês é muito bom, tá? Muito obrigado, sejam muito bem-vindos e vamos lá. Vamos lá. É interessante a gente levar um pouco aqui essa discussão, né? No final do ano passado, a NTT Data soltou um estudo sobre transformação digital na mineração, né? E nós três temos grandes, né, experiências na área de mineração. E aí queria saber aí, primeiro do Roberto, depois do Taniel, como que vocês enxergam, né, essa questão da cibersegurança com a transformação digital? A gente tem visto aí as novas tecnologias, né, internet das coisas, inteligência artificial, mas a gente também tem que se preocupar com cibersegurança industrial. Eu queria saber aí, dentro aí do conhecimento e da opinião de vocês. Roberto, o que você acha? E depois eu queria ouvir a opinião do Taniel. Muito boa pergunta, Simonsen. A gente tem percebido nos últimos anos, na verdade começou ali por volta de 2017, 2018, 2019, começou-se a falar a respeito de transformação digital. Na verdade, o termo já é um pouco mais antigo, mas a gente sabe que a revolução industrial ela evoluiu muito e o modelo de como os sistemas de IoT antes funcionavam e agora funcionam evoluiu bastante. Antes você via aqueles grandes painéis onde os operadores operavam apertando botões, movendo alavancas. Agora é bem diferente. Existem computadores com alto desempenho, com alta resolução de imagem, e basta um clique do operador para que um conjunto de informações, um conjunto de comandos seja executado. E aí, quando a gente começa a falar dessa evolução, começa a falar como a transformação digital ela vem se integrando dentro do ambiente de IoT, né? Os dados agora passam a subir para ambientes até de nuvem e passam a ser tratados, trazendo insights para CEOs e para outros C-levels. E o grande problema disso é como essa aproximação do chão de fábrica, o ambiente de TI e a nuvem está acontecendo. Se isso está acontecendo de forma madura, ou seja, com todas as camadas de segurança, de cibersegurança sendo implementadas, maravilha, os dados vão chegar até a nuvem com o mínimo risco de ataque. Mas se isso está sendo trazido de forma para tentar trazer o dado da forma mais rápida possível, isso pode gerar um grande problema. Então, requer como nós enxergamos
o ambiente de cyber no ambiente de OT. Eu acho que esse é o ponto. E a gente pode comentar um pouco a respeito, né, do tempo, né? Trazer, entregar a nossa idade, né? Quando todo mundo falava aí do Windows XP, Windows NT, né? Pequenos monitores, né? Monitores pequenos lá de 14 polegadas ou até menos. Agora já são telas, né? Grandes paredes aí na sala que a gente chama de operação, né? E tudo isso sendo gerado, né? Como o Roberto bem disse, né? Quase em tempo real, né? Então, as informações entre o OT e a gerência, né? Quem é da fábrica aí fala bem, né? Isso aí é informação para a gerência ver. Então, essas informações em tempo real são mostradas, gráficos e tudo mais. Então, é evolução, né? Então, a gente percebe que de um pequeno tempo, né? Igual o Roberto citou aí, 17, 15, né? 2015 e tudo mais, para cá, muito se evoluiu. Então, a gente fala aí de sistemas, né? Tempo de resposta, né? Informações sendo tratadas rapidamente, né? Informações, logo que o gerente ou o gestor chega na mesa de manhã, a informação já está lá para ele, né? Pré-feita, né? Então, isso é a evolução, né? Mas não deixa de ser necessário essa parte da segurança, né? Então, é isso que a gente vai tentar trazer para vocês aí uma ideia, né, de tudo que passa, né, por essa transformação. Isso vai ser bem legal para a gente. É interessante esse ponto que vocês falaram, porque a gente está passando aí por uma quarta revolução, como muito bem disse vocês, e para cada passo que a gente dá na digitalização, a gente tem que dar 2 na área de cyber. A gente tem que tomar cuidado ali com os controles, que, como muito bem disse o Daniel, você tem muito sistema legado. Né? Às vezes você tem ali o Windows XP, o Windows 2000, o Windows NT. Então, você tem que ter essa visibilidade, né, desses sistemas legados, e isso acaba sendo um risco para plantas industriais aí voltadas para a mineração. Eu queria saber de vocês aí. Até aproveitando, né, Simas, que você está dizendo, né, é até legal a gente comentar, né, que muita gente, né, que às vezes não tem esse contato, acredita que o Windows XP está totalmente extinto, né, quando isso é o contrário, né, igual você bem disse, existem ainda sistemas legados que dependem desse sistema operacional para funcionar, às vezes sistemas críticos que rodam em cima desse sistema operacional, né, ou que executam nesse sistema operacional. Então, é onde a gente tenta aí trazer a segurança cibernética, né? A segurança de perímetro, né? Então, isso é bem legal a gente comentar também. Exatamente. E aí, a gente tem ali na mina, né? A gente costuma falar dentro da cadeia de valor da mina à China, ou da mina ao porto. Como que vocês veem essa criticidade voltada para a mineração? Vamos pensar lá em mina, planta, aí vem a parte de logística. Como que vocês enxergam aí os riscos cibernéticos voltados para a indústria e como que isso poderia impactar diretamente as indústrias de mineração hoje no Brasil? Bom, eu acho que dá, bem você falou, né? A matéria-prima, né? De onde sai, da mina, né? Então, toda essa cadeia de necessidades, né? Ou esse caminho, né? Do começo ao fim, precisa ser tratado, né? Hoje nós falamos muito aí de comunicação, né? Ou de interconexão, né? Como é que a gente consegue pegar esses dados? O chão da fábrica, existe dado? Sim, com certeza. Mas esse início de tudo dentro da mina, né? Como é feito lá o levantamento de origem, né? Ou talude, né? Ou desmonte, né? Que é onde eles coletam, até chegar o caminhão na moega, né? Ou na correia transportadora. Tudo isso precisa ser tratado com inteligência ou segurança, né? A interconexão é boa, né, para ter esses dados refinados, sim, com certeza. Mas aí é onde vem a segurança, né? Onde nós tratamos isso, né? Existem N fatores, né, que contribuem, né, para a segurança desse perímetro, né? Nós podemos falar um pouco mais das normas, né? Como a gente consegue
assegurar que essas informações sejam coletadas e entregues, né? Então, depois a gente vai para um pouco de risco aí também, né? Na segurança, na verdade, por pessoas, né? A gente pode tratar isso aí, que sempre, né? Operação, existem pessoas. Como tratar dessa segurança, né? Talvez com sistemas aí que tragam benefícios, né? Um controle de fadiga, né? Os sistemas de telemetria, entre outros, né? Que trazem segurança aí para os operadores. Não deixando, é claro, de tratar como cyber. Então, o cyber é interessante para avaliar esses sistemas, como e quando o sistema é imputado, ou quando ele é conectado, quando ele é coletado, até chegar nessas bases de dados, né? Então, isso é bem legal a gente falar também. Assim, eu queria complementar nesse sentido, né? Falando assim a respeito da diferença. Quando você fala de cibersegurança, você pensa que é algo que você consegue implementar, que nem como já está implementado em IT. E a gente sabe em IT, perdão. E a gente sabe que não é bem assim, né? A gente olha para a cibersegurança e aqui particularmente esse time, principalmente a NTT Data, principalmente enxerga dessa forma. E cibersegurança para OT não é simplesmente cibersegurança para IT. Ou seja, a cibersegurança que eu uso para o meu ambiente corporativo, para defender o meu smartphone, para defender o meu notebook, para defender o meu servidor de correio, ela não pode ser implementada no ambiente industrial, porque eu tenho prioridades diferentes. Eu acho que a prioridade para IT, a principal prioridade para IT é defender, guardar a fuga de dados, digamos assim, a confidencialidade dos dados. Quando a gente olha para o meu ambiente industrial, o que eu preciso ter maior cuidado, prioritário, é com segurança, é com pessoas, é com equipamentos, é com a produção. Então, eu tenho que olhar a prioridade no ambiente industrial como uma prioridade do qual, se eu tiver falhas, eu vou causar danos humanos, eu vou causar catástrofes ambientais, eu vou causar colapso do meu ambiente todo, seja ele industrial, seja ele meu caminhão. E aí você tocou um ponto bem legal, é uma expressão bem bacana, quando você fala da mina à China, né? A gente está falando de mineração aqui. Quando a gente fala de mineração, a gente está falando desde o momento da extração até o consumidor final. Se eu trato somente o momento da extração, como bem o Nathaniel trouxe, se eu trato somente aquele produto que é extraído e esqueço da cadeia de logística, o meu produto não vai chegar no cliente final. Então, a cibersegurança para o ambiente industrial, ela precisa enxergar desde das perfuratrizes que fazem a extração daquele ponto inicial, passando pelo beneficiamento, chegando até os portos, passando pelos navios até chegar ao cliente final. Então, eu preciso ter digamos assim, uma cadeia de defesa que possa englobar esse circuito inteiro. Mas, de novo, olhando não como quem olha para a IT, olhando quem olha para a segurança em primeiro lugar, quem olha para a resiliência e quem olha para a eficiência de tudo isso. E é legal, né, Roberto, falar sobre, né, que é um famoso erro clássico, né, é não investir nas pessoas, né, que são as pessoas que estão à frente de tudo, é claro, com segurança. Então, treinar, conscientizar, ter definições claras de responsabilidades, isso é muito importante também para essa cadeia de mina, enfim, qualquer outro segmento. É interessante isso que vocês falaram, e aí o Nathaniel trouxe essa questão aí, né, dos dados, né, os dados que são coletados no chão de fábrica são levados aí, os dados, você tem um tratamento dos dados aí, vão ser integrados aí para uma inteligência artificial, para um gêmeo digital, para um pessoal que gosta de fazer um dashboard com Power BI. Aí o Roberto falou um negócio interessante sobre a segurança, né? A gente tem uma tríade lá de segurança da informação, que é confidencialidade, integridade e disponibilidade. Mas em segurança cibernética industrial, isso continua? Como que é tratado isso? Qual que é a visão de vocês em relação a isso daí? Esse modelo de segurança ela muda completamente em segurança industrial, né? Confidencialidade ela é importante, mas não é prioritária. Então, o que é prioritário na cibersegurança industrial? É como eu disse antes, a prioridade é safety.
E safety, quando a gente fala de pessoas, a gente fala de equipamentos, né? A gente fala de meio ambiente. Então, prioritariamente, a gente chama, inclusive, da sigla SRE, né? A sigla SRE significa Safety, Reliability e Efficiency. E essas três palavras, esses três termos, eles nos remetem à segurança, mas não segurança como cibersegurança, mas segurança de pessoas, segurança de processo, segurança do meio ambiente, né? E a segunda parte é exatamente como nós nos recuperamos, né? Qual o tempo que eu tenho de recuperação? Existem empresas, por exemplo, que sofrem como um rompimento de uma barragem. Vou trazer isso como talvez o exemplo mais emblemático que nós temos. E esse rompimento ele vai causar um dano ambiental, ele vai causar morte de pessoas, mas ele também vai causar um outro problema muito sério, que é a confiança da empresa. Como que essa empresa vai recuperar a confiança depois de uma catástrofe tão grande? Então, isso também é importante. E, além disso, a eficiência na produção, na produtividade. É não ter os controles de cibersegurança para OT, impedindo que haja uma eficiência na produtividade. Então, esse conjunto é bem diferente daquilo que TI enxerga. A Daniel, queria comentar a respeito disso? Sim, é bem legal falar sobre, né? Acho que já veio até uma das informações aí sobre os controles, né, que hoje as indústrias utilizam, né, até para utilizando até seguindo com a tríade, né, que é de confiabilidade e de eficiência, tá? Hoje nós temos exemplos aí nós chamamos de minas autônomas, né, ou mais familiarmente falando, são os caminhões autônomos, né, onde tirado, né, tira-se o operador, né, ou a pessoa, né, que talvez estaria insegura, num ambiente bastante hostil, né, um ambiente bastante complexo, né, coloca em uma sala e, no caso, a operação ou o equipamento é ocupado ou utilizado remotamente, né? Então, isso é uma forma de que as empresas trazem segurança, né, para as pessoas e também a eficiência operacional, né? Então, esses dados, né, essas informações são todas transitadas em tempo real. Então, essa eficiência, né, essa evolução vem trazer muitos benefícios, né, para toda a cadeia aí das indústrias, né? É interessante porque a indústria de mineração, o Brasil ele é um dos maiores players aí de mercado de mineração, né? E a gente tem visto aí essa transição energética, a gente tem acompanhado aí de carros elétricos, né, baterias aí de lítio. Como que vocês enxergam aí o papel do Brasil nessa questão das terras raras, né, esses minérios necessários aí para a construção de novas tecnologias, transição energética? Como que vocês têm visto aí, né, as indústrias brasileiras se preparando? Aí queria ouvir a opinião de vocês. O que vocês acham aí? Estamos muito atrasados? A gente precisa de caminhar? Como que vocês? Qual que é a opinião de vocês em cima disso? Sim, assim, esse é um tema bem relevante, né? Agora tem se falado bastante a respeito de terras raras, né? O Brasil ele tem um potencial para ser o segundo maior produtor de terras raras no planeta, né? Só vai perder para a China. E a gente fala muito, quando fala de Cyber OT, é um termo que é muito, muito falado, a defesa cibernética para ambientes críticos. E se a gente pensa que o Brasil é o segundo maior produtor, será que mineração não se tornaria, principalmente mineração de terras raras, não se tornaria um ambiente crítico? Uma vez que nós teríamos que avançar com tecnologias, nós ficaríamos expostos, mundialmente falando, para um dos maiores exploradores. Então, imagina, será que isso não se tornaria crítico? Principalmente quando você usou aquele termo, eu vou citar novamente, da mina à China, e a gente poderia dizer da mina aos Estados Unidos, por exemplo, tendo a China como um grande concorrente dos Estados Unidos. Será que o Brasil não se tornaria vulnerável se não avançasse nisso?
E aí, quando a gente fala a respeito, de novo, de cibersegurança para OT, a gente sabe que esse tema ele tem sido muito discutido dentro do Brasil, né? Nós temos grandes equipes, temos a ISA de Minas, a ISA de São Paulo, que discutem bastante, tocam bastante nesse assunto. Temos profissionais altamente capacitados. É claro, nós não conseguimos ainda preencher a lacuna que o mercado está pedindo para isso, mas nós temos profissionais altamente capacitados discutindo a respeito disso. Mas e como é que está o governo? Como que o governo enxerga isso? E aí, quando a gente começa a falar a respeito do governo, a gente sabe que o governo, por exemplo, está implementando o e-cyber para poder orientar as empresas críticas a poder enxergar de que maneira podem realmente surgir. Mas quando a gente compara o Brasil, o e-cyber agora sendo implementado, as discussões tecnológicas sendo faladas, os ambientes críticos sendo definidos no Brasil, quando a gente compara isso com o resto do mundo, a gente percebe que está muito atrasado. O Brasil, em 2023, e também saiu agora em 2025, relatórios que informam que o Brasil foi, em 2023 e agora 2025, o segundo país mais atacado em termos de cyberataque. E se a gente colocar isso em pauta, a gente vai perceber que está muito vulnerável. Entendeu? Quantas empresas, aí a gente tem dois vieses aí. Empresas de grande porte que relatam seus cyberataques, e esses cyberataques eles entram para as estatísticas, e empresas de pequeno porte que não têm estrutura nenhuma de cibersegurança em OT e que não relatam quando sofrem cyberataques. Ou seja, nós não temos a métrica, nós não temos estatística disso. Então, assim, pode ser que a gente esteja sofrendo muito mais e relatando muito menos. Então, assim, isso é muito relevante a gente dizer. O Brasil, ele está caminhando, mas os passos ainda são pequenos, ainda são curtos. Eu acho que a gente precisa avançar mais, a gente precisa conscientizar mais. E eu acho que programas como esses, por exemplo, que nós estamos fazendo aqui, eles são habilitadores assim, para que as pessoas enxerguem essa necessidade e avancem conscientemente. Eu acho que é bem interessante falar, né? A gente voltar um pouco, não só sobre a sua pergunta, mas a preocupação, né? Quando as empresas pensam na proteção do perímetro ou a entrada, né, via internet, sobre os ataques, né? E a gente pode pensar um pouco mais sobre as invasões que são feitas diretamente, né, no chão de fábrica, né? Então, em resumo, né, o acesso a um quadro, né, de automação um simples, pode se tornar um simples ataque humano, né? Um simples ataque físico, né? Então, isso a conscientização, né? O entender que o OT, em resumo, é muito diferente ou traz as comunicações são totalmente distintas ou diferentes de TI. Isso é uma forma de tentar aí mudar um pouco o pensamento da parte do investimento, né? Exato. E é interessante isso que você falou, Daniel, sobre o investimento, né? Essa é uma pesquisa da SANS sobre quais são os próximos investimentos aí em Cyber OT. E, infelizmente, ainda não está muito direcionado para essa área. Vocês acreditam que com essa conscientização, como vocês falaram, né, vamos dizer, você chama mais atenção ali dos C-levels, né? Fala assim, olha, em TI você tem vazamento de dados, em OT você pode parar a produção, você pode ter um acidente industrial, você pode ter um forno que explode. Vocês acreditam que essa mentalidade pode mudar a partir do momento que a gente comece a conscientizar ali os altos executivos, os gerentes? O que é que vocês acham disso? Eu acho que é muito interessante isso, né? Até sua pergunta, né? De quando eu comecei a comentar a respeito, quando começam a falhar as informações, ou então quando eles suspeitam que as informações estão incorretas e tudo mais, né? Acho que isso é o início de que tem algo errado, né? Onde a gente pode acrescentar, onde a gente pode investir, né? Então, às vezes, um simples dado que pode estar incorreto,
pode se tratar de algo um pouco mais crítico, né? Algo que vem aí sendo mitigado ou às vezes deixando para lá, né? E no final de tudo isso pode ser um problema muito, muito complexo de se resolver. Então, eu acredito que com essas inovações, né, com essas tecnologias, né, ou essas facilidades, né, que hoje a gente fala um pouco mais de IA, né, a IA faz isso, a IA faz aquilo, mas assim, se o dado não for totalmente consolidado, se o dado não transmitido não estiver com total confiabilidade, né, acredito que isso tudo vai calhar, vai afundar, né? Então, eu acredito sim que esse investimento vai evoluir, né? Tende a evoluir, né? Que as grandes empresas vão olhar melhor para esse ambiente, né? Vão pensar mais naquele primeiro ponto lá, o chão de fábrica mesmo, né? Os equipamentos, né? Interconectividade e tudo mais. E isso tende a abordar um pouco mais também sobre a cibersegurança. Então, desde que da coleta, né, até o final, né, a cibersegurança deve estar em todo esse espaço, né, deve ser implementada, conscientização, né, e tudo mais. Então, esse é o meu pensamento aí. Eu acho, sinceramente, que, assim, trabalhos como esse, eles são, como eu disse antes, habilitadores, né? Eles são insights para o C-Level. Mas está tendo um movimento no mundo para a criação de novos C-Levels, principalmente para a OT, né? A gente, há pouco tempo, atuou numa empresa que a gente teve que adaptar uma norma da ABS, né? American Bureau of Shipping. E uma das coisas que a ABS exige é a criação de alguém responsável por Cyber OT, totalmente separado de Cyber IT. Então, essa pessoa ela já vai precisar entender os frameworks que são adotados para a utilização disso. Ou seja, a gente não vai ter muito a questão da opção de ter um C-Level em OT. Ele vai acabar acontecendo, né? Como eu disse, por recomendação de frameworks que são consolidados no mercado. Inclusive, esse framework que eu citei, da ABS, ele não é necessariamente um framework, ela é uma espécie de certificadora, a ABS, e ela segue algumas diretrizes, inclusive da ISA e da NIST, né? E nessas diretrizes que ela segue, ela faz todas as recomendações e diz, olha, é necessário, é mandatório, melhor dizendo, ter um C-Level, ter alguém responsável por esse ambiente. E aí a gente começa a analisar a principal pergunta do mercado, né? Será que eu vou ser atacado com toda a minha tecnologia de defesa? E a resposta não é se, é quando. Quando? E aí que entra... exatamente. E aí que entra a utilização de um framework adequado, né? Porque nós não nos preparamos com o framework para evitar um ataque. Nós nos preparamos para sermos resilientes a um ataque. Em caso de um ataque, como que a gente vai conseguir sair disso? E como eu disse, isso vai acabar chegando de alguma forma aos C-Levels. Então, é só o momento certo para que isso continue. Mas o Brasil, pela forma que ainda está caminhando, eu acho que a gente talvez ainda leve um tempo para que isso torne realidade. Vocês tocaram num ponto muito interessante, a gente falou aí dos C-Levels, né? E a gente tem visto aí muita busca para essas normas, né? O Roberto falou, o Daniel falou aí da ISA, que é a International Standard of Automation, é um órgão internacional que trata principalmente dos padrões utilizados para automação. E muito se discute onde é que encaixa a cibersegurança industrial. Uns falam que TI deve cuidar, outros falam que OT tem que cuidar, tem que ter uma área específica. Dentro da percepção de vocês, qual que é a visão, né? Vocês falando aí como profissionais da NTT Data, né? Como que trabalha junto com o TI, eu teria que ter uma visão de engenharia para Cyber OT. Qual que é a visão de vocês? Deixa eu falar, Daniel, eu posso começar? Bem, Pode. assim, eu já tive vivência de TI cuidar
de ambiente de OT. E, novamente, a questão da visão desse ambiente é muito crítica. Como se enxerga isso é completamente diferente. As métricas, por exemplo, dos indicadores, como que eu meço o meu ambiente de IT, como que eu meço o meu ambiente de OT, são muito diferentes. Existem vários pontos que entre um e outro precisam ser separados. Eu não posso enxergar, por exemplo, a IT como disponibilidade. Em IT, eu posso reiniciar o meu servidor a hora que eu aplicar um patch de segurança. Em OT, eu não posso aplicar... A fábrica não tem jeito de você reiniciar a fábrica, né? Pois é, se você faz um restart de um servidor, você para uma fábrica toda. Você pode transbordar um tanque, você pode contaminar um rio. O desastre é muito grande. E a visão do C-Level, ela precisa ser específica para que Cyber OT não venha travar o processo industrial, mas venha crescer com o processo industrial. Quando nós começamos a conversar, nós falávamos, uma das perguntas que você fez foi exatamente a transformação digital, sobre levar o dado do chão de fábrica até a nuvem. Então, o C-Level ele precisa ajudar o seu time, a sua equipe, a enxergar a melhor maneira desse dado sair do chão de fábrica de forma confiável e chegar de forma segura até a nuvem. Claro, sem parar o processo, sem impactar pessoas, sem impactar equipamentos. Então, os frameworks precisam ser muito bem usados, e aí, novamente, são frameworks, né? Eu preciso conhecer o meu ambiente, eu preciso saber como aplicar esse framework e ter uma visão clara desse meu ambiente de OT até eu entregar o ambiente de IT. Quando eu entregar no ambiente de IT esse dado, essa informação, aí ela vai ser tratada pelo ambiente de IT da melhor maneira que o ambiente de IT trata. Mas são ambientes diferentes, e por isso a gente acredita que são C-levels diferentes. São gestores diferentes que enxergam de forma diferente. Você não coloca um gestor de finança para cuidar de produção. Ele vai enxergar de forma diferente. Ele vai dizer, em determinado momento eu não posso fazer um investimento aqui porque eu preciso segurar a finança. Mas aí a produção precisa crescer. Como é que esse balanço acontece se eu tenho uma mesma cabeça pensando? Chega a ser um paradoxo, né? Exatamente. E assim, eu acho que legal, né, de encontro com isso que vocês comentaram, são as proteções, né, as diferenças, né, dos equipamentos que são utilizados em TI, os equipamentos que são utilizados em OT, as comunicações são totalmente distintas. E também vale lembrar sobre a questão de engenharia, né? Hoje nós falamos bastante, né, como nós conseguiremos, né, saber quais são as zonas críticas das empresas. Hoje existem os engenheiros, engenheiro de produção, existem engenharias, né, distintas dentro de cada indústria. Então, assim, nós, na parte de OT, né, com a parte de tecnologia aí, né, de cibersegurança, nós vamos de encontro também com esses setores de engenharia dentro da produção. Então, por isso que a gente comenta sempre a engenharia de OT, né, ou algo que a gente consiga conectar com esses setores aí e atingir, né, aquela necessidade da indústria ou do segmento, né, para proteção. Perfeito, senhores. Infelizmente, nosso programa está acabando. Esse episódio é o primeiro episódio, o episódio piloto, né? A gente espera aí contar com outras participações. A gente quer fazer, né, mais programas como esse para levar isso não só para o mercado, mas principalmente para os nossos clientes. Fico muito feliz de vocês aceitarem o convite, né, de vocês aceitarem aí fazer parte desse projeto. Então, mais uma vez, agradecer, né? Então, Daniel, Roberto, aí, se vocês quiserem deixar uma mensagem final aí antes da gente encerrar, né, ficarei muito grato mais uma vez. Muito obrigado, pessoal. Eu agradeço muito aí pelo apoio, pelo convite, né? Espero poder participar mais vezes aí com vocês e passar um pouquinho do nosso conhecimento aí, ok? Muito obrigado. Também sou muito grato, Simão, por essa oportunidade, por poder trazer, né, esse conhecimento, essa discussão. Eu sou muito fã desse tipo de debate, porque ele realmente traz o entendimento
daquilo que a gente está tratando, do que o Brasil está tratando. Eu acho que, mesmo com todos os atrasos que existem no Brasil, como eu disse, nós temos grandes profissionais, e debater com vocês é sempre uma honra. Então, muito obrigado, você deve também ser convidado para as próximas. Até mais. Pessoal, agradeço aí a NTT, a equipe de marketing que nos deu essa oportunidade, né? Esperamos aí voltar mais vezes para a gente continuar esse projeto anual. E lembre-se, pessoal, cibersegurança industrial é um valor inegociável. Até a próxima.